Vamos então fazer dois exemplos de equações do primeiro grau com uma incógnita. O primeiro passo é separar os termos que possuem incógnitas daquele termo que não possui. Qual é o membro que eu devo colocar o termo que tem a incógnita? É no primeiro membro? É no segundo membro? Você escolhe. O importante é você separar os termos que possuem a incógnita, no caso que eu estou utilizando o x, daqueles termos que não possuem x. Vamos ao item A. Eu tenho aqui, olha, 5x que está no primeiro membro e 2x que está no segundo membro. Esses dois termos possuem a incógnita x. Portanto, eles têm que estar no primeiro membro ou no segundo membro, mas juntos, para que eu possa fazer a operação entre eles e tornar um único termo com x, e assim poder isolar o x e descobrir o seu valor. Tá? Depois eu tenho outros dois termos, né? O 7 e o menos 14, que não possuem x. São números independentes da incógnita x. Também tem que estar, né, num único membro para que eu possa resolver a operação entre eles e também se tornarem um único termo. Então, esse é o primeiro passo. Vamos lá. Eu vou, então, escolher para colocar a incógnita x o primeiro membro. Então, 5x, ele vai ficar no primeiro membro. Como ele já está, eu não vou colocá-lo com operação inversa. Vai manter a mesma operação que ele está fazendo. No caso 5x, como não tem nenhum sinal na frente, né? Está escondido aqui, oculto aqui o sinal da adição. Portanto, é mais 5x. O 2x, que está no segundo membro, também tem o sinal, né, de mais aqui na frente. Portanto, ao passar para o primeiro membro, o que era o sinal de mais que indicava a adição, portanto, 2x está somando, ao vir para o primeiro membro, vem com operação inversa, que é subtração. Então, repetindo, 5x já está no primeiro membro. O que é primeiro membro? Na frente do sinal de igual, tá? Olha, aqui existe uma separação, ó, como se fosse um muro, tá? Esse sinal de igual é como se fosse na frente desse muro é primeiro membro, atrás é segundo membro. Se você está no primeiro membro, tem que pular esse muro. Ao pular o muro, inverte a operação. A mesma coisa quem está atrás desse muro no segundo membro. Está atrás do muro, aqui no segundo membro. Pulou para o primeiro, inverte a operação. Ok? Lembrando sempre que as operações inversas são inversa da adição, subtração. Inversa da subtração, adição. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Operação inversa da divisão é a multiplicação, ok? Então, vamos lá. Já coloquei aqui os meus termos que possuem x, então, agora eu vou para os termos que não possuem x. O menos 14, ele não tem x. Ele está subtraindo e já está no segundo membro, atrás do sinal do igual. Portanto, ele não vai mudar de lugar, ele está atrás do sinal do igual, continua neste membro, portanto, a operação continua a mesma. Agora, o 7, ele está no primeiro membro. Ele não tem x, então ele tem que vir junto com esse menos 14. Ele vai pular o muro, ele vai trocar de primeiro membro para segundo membro. Portanto, ele vem com operação inversa da adição. Subtração, ok? Então, 2x estava somando, foi subtraindo, o 7 estava somando, veio subtraindo. E agora? Bom, agora nós vamos fazer as operações.
5x menos 2x, você tem 5x. Aí você tira 2x. O que vai restar para você? 3x. Tá certo? Use, se você tem dificuldade, a substituição desse x por o nome do objeto, para ver se te ajuda. Por exemplo, o x você vai dizer que são xícaras. Tenho 5 xícaras, né? Subtrair é tirar. Tiro 2 xícaras, fico com 3 xícaras. Ok? Só para ajudar, quem quiser. No segundo membro, vou fazer a operação também. Só que esse 14 e esse 7, eles não têm nenhum objeto aqui. E quando você tem números inteiros, que são positivos e negativos, né, ou só negativos, a gente utiliza o recurso do dinheiro e da dívida. Aqui no primeiro membro também podia ter utilizado o recurso do dinheiro e da dívida. Podia, ó. 5, ele é positivo, é dinheiro. E o 2 é negativo, é dívida, ó. Ganhei 5 e devo 2. Então, eu pego 5, pago 2 e continuo com 3 em dinheiro, que é 3 positivo. Só que são 3 o quê? X, que é o objeto do qual eu tenho essa quantidade 3. Tá certo? Agora, no segundo membro, que é o menos 14 e o menos 7, eu devo 14. E devo 7. Não tenho nenhum número aqui que possa pagar e abater a dívida. Só tenho dívidas. Então, devo 14, devo 7. No total, eu devo, né, 21. Eu tenho uma dívida de 21. E agora? Bom, agora eu vou encontrar o valor do X. Mas para que eu possa encontrar o valor do X, esse 3 que está multiplicando, ele tem que sair daqui e deixar o X assim, ó, sozinho no primeiro membro. Não é verdade? Então, o 3 que está multiplicando, ele vai sair daqui, que ele é número, e vai passar para o segundo membro. Ele vai pular o muro ali, né, da igualdade. E quando ele passa para o segundo membro, ele vem fazendo a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Só que a divisão, ela é representada por uma fração, tá certo? Então, vamos por partes. Tirei o 3 que estava multiplicando o x. Para o 3 ir para o segundo membro, primeiro eu preciso escrever o que já está lá, que é o menos 21, certo? Então, observe que na equação, a única coisa que foi retirada é o 3, o mais 3. Ele saiu do primeiro membro e vai para o segundo membro, fazendo a operação inversa, que é divisão. A divisão é representada assim, ó. Fração, que representa uma divisão. Então, dividido, né, menos 21, dividido por 3. Ele é mais 3, se você colocar o sinal, tá ok. Se você não colocar o sinal, não tem problema, tá bom? Tá? Agora, eu vou resolver. X igual 21 dividido por 3 dá 7. Na divisão, sinais diferentes, menos. Certinho? O que falta aqui? Apenas a solução. Então, vamos à solução. Solução será o menos 7. Ok? Tudo bem? Bom, então agora vamos para o item B. No item B, observe que eu tenho uma equação também do primeiro grau, porque o x está elevado a 1, né? Nós temos aqui apenas um termo com a incógnita x, que é essa daqui, tá? E os outros termos, todos eles não têm incógnita, são apenas números, fazendo a operação, no caso aqui, todos eles de adição, tá? Neste exemplo, já fica mais fácil. Por quê? Porque eu só tenho uma incógnita, ela já está no primeiro membro, portanto, eu posso permanecer com ela aqui, ó. Olha lá, deixa ela no lugarzinho dela,
E no segundo membro, eu vou colocar todos os termos que não tem x. O 3 já está ali, copia. Se quiser colocar o sinal de mais na frente que está oculto, ok, tá? Aí o 6, que está aqui na frente, não tem sinal, está oculto, é mais. Quando ele vai para o segundo membro, operação inversa da adição, subtração. O 10 também está somando. Ao pular o muro, ir para o segundo membro, operação inversa, subtração, menos 10. Separei os termos que têm x, os termos que não têm x. No primeiro membro não tem nenhuma operação para resolver. No segundo membro tem. Eu tenho que fazer a operação entre esses três termos. Observe, o 3 não tem sinal, está oculto. O sinal da adição aqui, né? Mais, então ele é dinheiro. O 16, que é a soma do 6 com o 10, dívida, tá? Se você quiser fazer passo a passo, ok, tá? Não precisa fazer todos de uma vez. Se você quiser fazer passo a passo, vamos lá. 6 com 10 em dívida são 16 em dívida. Agora, faço a operação entre o 3, que representa dinheiro, porque é positivo, e o 16, que representa a dívida. O menos x fica aguardando aqui, porque não tem nenhum outro x para fazer operação com ele. Devo 16, só tenho 3 em dinheiro para pagar. Bom, se eu tenho alguma coisa para pagar, eu pago. 16 que eu devo, abate 3, tira 3 que eu tenho aqui em dinheiro, né? Tira 3, fica 13. Então, eu ainda continuo devendo, só que 13, diminui um pouquinho a dívida, né? 16 em dívida, tira 3, ficaram 13 em dívida. E agora? Bom, agora tem dois modos para você terminar essa equação. Por que terminar? Bom, porque aqui nesse x, esse sinal, olha, o sinal positivo e negativo é de números. Então, aqui nesse x está oculto o número 1, ó. Ok? Está escondidinho, não é obrigatório escrever. São os sujeitos ocultos da matemática, né? O sinal positivo na frente do número ou da letra pode ficar escondido. O número 1 na frente da incógnita também pode ficar escondido. O sinalzinho de multiplicação entre um número e uma letra pode ficar escondido. São os nossos sujeitos ocultos aí da matemática. Bom, enfim, esse menos 1 que está aqui na frente do x, você pode continuar normalmente. Ele está multiplicando, dá mais trabalho, mas pode. Você tira esse menos 1 que está multiplicando, copia o menos 13, e ele vem fazendo operação inversa, esse menos 1, né, que está multiplicando, ele vem dividindo. A operação que ele está fazendo não é subtração, tá? Ó, vou apagar e fazer um pouquinho mais para cá para você observar melhor, ó. Aqui tinha menos x. Ele é menos o quê? Menos 1, tá? Esse 1 está colado no x, então aqui está oculta a multiplicação. Então, qual é a operação entre x e o 1? Multiplicação, não é subtração. Ok? Então, a operação entre eles é multiplicação. Quando eu tiro esse menos 1 que está multiplicando, ele aparece a operação inversa no segundo membro, que é dividindo, representado pela fração, que é a divisão. Agora, eu divido. 13 dividido por 1 dá 13, sinais iguais, mais. Portanto, a solução, né, será 13 ou mais 13 dá na mesma. Qual seria a outra forma para resolver aqui? Você poderia ter feito assim, aqui, ó. Ou, vamos lá. Você tinha, eu que coloquei aquele 1 que estava oculto, essa expressão aqui, ó. Menos x igual a menos 13. Ok?
Você tinha esta expressão. Quando nós temos esta expressão aqui, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, tá? O que nós podemos fazer de maneira mais prática? Se você colocar ao lado desta equação o parênteses como o -1 ao lado, o que significa colocar ao lado da equação estes parênteses aqui com o sinal e o número 1 dentro? Significa, quando você coloca um número ao lado da equação, que você vai multiplicar esta equação por este número. Só que multiplicar esta equação por esse número significa que você vai multiplicar a equação inteirinha. Aqui, como tem um termo no primeiro membro e um termo no segundo membro, significa que você vai multiplicar cada um deles por -1. E multiplicar por -1, observe, é só trocar os sinais. E o 1, quando você multiplica qualquer coisa por 1, dá ele mesmo. Qualquer número por 1, dá ele mesmo. Qualquer letra por 1, dá ela mesma. Portanto, quando eu coloco -1 aqui, significa que eu vou trocar os sinais da equação. Portanto, trocando os sinais, eu terei x positivo e 13 positivo. Mas vamos fazer a multiplicação para ver se é isso mesmo, ó. Sinais iguais, mais 1 vezes x, x. Sinais iguais, mais 1 vezes 13, 13. Ok? Então, quando chegou aqui no final da equação, que tinha -x igual a -13, e todas as vezes que no final de uma equação você tiver -x igual a um número, é muito mais fácil, muito mais prático, rápido você colocar o -1 ali e na próxima linha já colocar a equação com todos os sinais trocados, invertidos, ok? E aí você já chega no final da expressão. Observe, olha, aqui tinha dado x igual a mais 13, ou x igual a 13, e aqui também, só que foi mais rapidinho para resolver. Certo, pessoal? Bom, então vamos parando por aqui nestes dois exemplos por enquanto.